Olá, amigo internauta, especialmente você que acabou de participar do vestibular da GV Economia, primeira fase. Esperamos que você tenha feito uma excelente prova, é o nosso desejo. E vamos aqui comentar um pouquinho a respeito das questões de Química do vestibular, ok? Bom, uma prova trabalhosa. Algumas questões com cálculos chatos, para compensar algumas questões imediatas. Talvez o aluno tivesse algum tipo de dificuldade mais com as contas mesmo do que com o conceito propriamente dito. Vamos então comentar cada questão. A primeira questão de Química, número 106 da prova, falava sobre decomposição do clorato de potássio. É uma questão tradicional, clorato de potássio, KClO3 dando KCl e 3 meios de oxigênio. Mas ele pedia para fazer o cálculo da variação do número de oxidação, o NOx. Essa é uma questão razoavelmente fácil, meio que imediata. NOx do cloro no KClO3 mais 5, NOx do cloro no KCl menos 1, a diferença 6. E acabou essa questão. Agora, a questão seguinte, questão 107, da mesma equação, já era uma questão bem trabalhosa. Ele falava de uma mistura de clorato e cloreto de potássio. Total, 12,26. Era uma questão de cálculo estequiométrico, mas com um sistema envolvido. X massa de KClO3, aí 12,26 menos X a massa do KCl, regra de 3, estabelece-se a proporção, aí chega-se a resposta a 50%. Mas uma questão com bastante continha, não é uma questão muito fácil, não. A questão 108, a questão seguinte, essa é uma questão de termoquímica. A questão de lei de Hess. A lei de Hess é uma forma tranquila de resolver questões para calcular o ΔH, mas em particular essa, falava muito de vaporização. O aluno tinha que saber o que era exatamente a equação da vaporização, a passagem do líquido para gasoso. Estabelecendo-se as equações, não fica uma questão complicada, mas precisa-se saber montar as equações. Em se montando equações de uma forma correta, chega-se a resposta pela lei de Hess. Daria menos 240 kJ. Mas uma questão não é muito difícil, mas tinha um pouquinho de trabalho nela. Depois, um gráfico para as questões 109 e 110. As questões seguintes, é uma questão de solubilidade. Então, o gráfico apresentava a curva de solubilidade em função da temperatura. Primeiro, perguntava se era uma solução insaturada ou saturada. O pontinho está abaixo da curva. Isso mostra que tem menos soluto do que a solubilidade. Então, trata-se de uma solução insaturada. Depois, pergunta, é endotérmica ou exotérmica? A solubilidade aumenta com a temperatura. A temperatura aumentando, o equilíbrio desloca para o lado endotérmico. Então, a solubilidade é endotérmica. Chega-se a alternativa A como correta. Questão seguinte, essa talvez a questão mais complicadinha da prova. Ele falava de cristalização do sal, mas aí complicado, porque tinha que verificar a diferença de massa 100 gramas para a temperatura de 40 para 10. Pela curva, a diferença de temperatura dá uma diferença de 20 gramas de sal, mas para cada 100 gramas de água. 20 gramas X, 100 gramas de água, 100 fazia a proporção, dava 500 gramas de água. Depois, 500 gramas de água, olhando na curva novamente, a 40 graus, era 30 para cada 100, como era 500, dá 150. Aí soma 500 com 150, soma com 240, aí dava 890. Chega a resposta. Bastante complicada essa questão. Talvez o aluno tenha tido bastante dificuldade para resolver essa questão. Mas, beleza, vamos em frente. Questão seguinte, para compensar, essa é uma questão imediata. Questão de química orgânica, reconhecimento de função. Tinha lá a função amida, tinha lá a função éter, tinha lá a função éster. Tranquilo, resposta D, essa realmente para compensar a dificuldade da questão anterior. Aí a questão 112, uma questão de equilíbrio químico, poderia se resolver pela lei de Ostwald, a constante de ionização M∝². Ele deu pH 5. pH 5, M∝ igual a 10 a menos 5. Aí M∝² divide M∝ vezes alfa, 10 a menos 5 vezes alfa, acha o alfa é o grau de ionização. Com alfa, acha o M, a molaridade da solução. Chega-se a 0,2 mol por litro. Cada mol, 27 gramas, resposta 5,4 gramas por litro. É uma questão de continha, usando alguma relação, não é uma questão muito complicada, não.
Questão 113, essa é uma questão imediata. 113 era para saber quantos carbonos terciários tinha a molécula de diogenol. Olhando a estrutura, via que era um carbono só. Terciário é aquele carbono que se liga a 3 carbonos. E o processo de separação, olhando ali, aquece, depois resfria no condensador, isso é uma destilação. Eu acho que essa questão não devemos considerar como uma questão complicada, não. E a questão seguinte da fórmula mínima do diogenol era contar carbono, hidrogênio e oxigênio. Contando, dava C10H12O2. A fórmula mínima divide por 2, C5H6O. Essa seria a resposta correta. A questão 115, questão de radioatividade, questão tradicional, de meia-vida. Ele fala que a massa do iodo cai de 160 para 10 em 32 dias. Aí 160, 80, 40, 20, 10, 4 meias-vidas, 32 dias, cada meia-vida, 8 dias. Muito bem, depois de 16 dias, são 2 meias-vidas. 160, 80, 40. 40 é a resposta. É tradicional. Questão de radioatividade são questões tradicionais. 116, questão seguinte é para dar um refresco. Olha, aluno, a gente falou muito sobre forças intermoleculares e, em especial, a ligação de hidrogênio, aquela ponte de hidrogênio. Quem que tem ponte de hidrogênio? Água, grupo OH, e etanol, grupo OH também. Essa questão é tranquila, imediata, para compensar também. Alternativa C, e água e etanol. A 117 é uma questão muito fácil, porém, tem continha. Equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Pressão 150, massa 170, massa molar do hélio 4, R0082, temperatura 300. Tem que fazer a conta. PV igual a nRT e achar o volume. Fazer a continha, volume 7 litros, acabou a questão. A questão 118, palavra de reação em equilíbrio de novo. Ele dava lá temperatura 5 e 25 e as constantes de equilíbrio. O que a gente tem que notar aqui? Que a temperatura aumentando, aumenta a constante de equilíbrio. Quando a temperatura aumenta, o equilíbrio é deslocado para o lado endotérmico. Como a constante está aumentando, significa que a reação direta é a reação endotérmica. E na afirmativa 1 ele fala que é exotérmica. Então, 1 está errada, a resposta seria endotérmica. A 2 ele fala que se aumentar a temperatura, aumenta a concentração de OH-. É verdade, aumentar a temperatura desloca o equilíbrio para a reação direta. A endotérmica aumenta o OH-. E a terceira afirmativa fala que a adição de amônio reduz o pH. Realmente, aumentando o amônio, o equilíbrio desloca para a esquerda. Aí consome OH-. A solução fica menos básica, fica então mais ácida, isso reduz o pH. Então a 2 e a 3 estavam corretas. E as últimas duas questões, 119 e 120, de um enunciado complicado, mas na verdade nem precisaria nada do enunciado. A 119 perguntava a DDP de uma equação da reação global desse processo de oxirredução. Ora, é só fazer o E maior menos o E menor. Então seria o E 1,23 menos 0,69. E maior menos E menor. Chega a 1,92. Quer dizer, assustava, um enunciado complicado, mas na verdade a resolução é bem simples. E a 120 perguntava sobre a cisteína, cuja estrutura ela dada acima. É um aminoácido alifático? Bom, aminoácido é porque tem os grupos ácido e amina. Alifático também é, porque não tem o anel benzênico, não é aromático. Então, 1 está correto. A 2, apresenta isomeria ótica. Realmente, a gente nota ali a presença do carbono assimétrico, que é a condição para aparecer a isomeria ótica. 3, em contato com o HCl, a cisteína é uma base de Bronsted. O que é uma base de Bronsted? É uma base que é receptora de prótons. O que acontece é exatamente isso. O NH2 em contato com ácido é um receptor de prótons. Isso caracteriza a base de Bronsted. Então, estava correta a terceira também. E a quarta, juntando duas unidades de cisteína, através de uma ligação peptídica. Ligação peptídica é a ligação entre aminoácidos. Ok, realmente, como ela é um aminoácido, a ligação realmente é peptídica. Então, todas elas estavam corretas. Essa era a prova, turma. É assim, conforme eu falei no começo, a prova é trabalhosa, né? São 15 questões de química, ainda juntando com as outras disciplinas, torna-se uma prova realmente trabalhosa. Entretanto, os assuntos foram todos perguntados, eu acredito que o aluno bem preparado deva ter conseguido um bom resultado. É o que a gente espera.